olhos fechados. Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Amém, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, mais um projeto Casa Firme, dentro dos 52 dias. Assim como o Senhor edificou a casa de Davi, edifica a nossa casa, edifica o nosso lar, edifica os nossos sonhos, os nossos projetos. Senhor, passa com o teu sangue sobre nós. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse novo dia. Meu Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo cuidado do Senhor para conosco. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, pela saúde, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo cuidado, Senhor. Eu quero entregar, meu Deus, este culto em tuas mãos. Senhor, nós precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor, como necessitamos do Senhor. Senhor, tem dias, meu Deus, que parece que não vamos conseguir. Tem dias, meu Deus, em que o medo bate, a ansiedade, meu Deus, as preocupações. Senhor, tem dias, meu Deus, parece que estamos sozinhas, sem ninguém para nos apoiar, para nos ajudar, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o bom pastor. O Senhor está conosco, Senhor, na alegria, na tristeza, no vale, no monte, não importa, o Senhor está conosco. E eu peço, Senhor, que este culto venha ser um culto, meu Deus, que venha ajudar, meu Deus, essas mulheres com uma palavra poderosa, cheia de unção, de poder, de vida, de renovo, de libertação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro o culto das mulheres ao Senhor e desde já peço ao Senhor, alcance todas as mulheres do Ministério Mudança de Vida. Eu profetizo mulheres sábias, mulheres criativas, mulheres obedientes, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres corajosas, mulheres vencedoras, mulheres, Senhor, que não têm medo de nada, que enfrentam tudo. Eu profetizo mulheres, meu Deus, de adoração, mulheres intercessoras. Abençoa as nossas mulheres, Senhor, favoreça as nossas mulheres, sustenta as nossas mulheres, dê força, Senhor, às nossas mulheres, fortaleça as nossas mulheres com unção e principalmente com a graça do Senhor, que todas sejam alcançadas com essa graça, com esse favor, com essa unção, com a fluidez do Senhor. Eu profetizo sobre elas que onde elas tocarem, vai prosperar, vai crescer, vai frutificar, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu repreendo todo laço contra este culto, eu repreendo todo laço contra a vida dela, toda opressão, todo cansaço, todo fardo, todo laço, toda inveja, toda palavra maldita, toda oração contrária. Tudo que se levantou contra a vida dela, a casa, a família, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Essa tristeza, a ansiedade, a depressão, o medo, o pânico, a insegurança, eu repreendo dos corações agora. Esse pânico que tomou os corações, as mentes, de que não está acontecendo, de que não vai acontecer, que é o fim, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo ataque nas emoções, todo ataque nos sentimentos, todo ataque contra ela, do alto da cabeça à planta dos pés, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Saia em nome do Senhor Jesus toda atuação contra a vida dela, toda tristeza que ela não sabe o motivo, porque saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, destrua com as armadilhas do diabo tudo que vem contra nós. Destrua, Senhor, as armadilhas do diabo. Nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu condenarás. Senhor, passa com teu sangue sobre essas mulheres, passa com teu sangue sobre a família dela, passa com teu sangue sobre os filhos, passa com teu sangue sobre aqueles que ela ama. Senhor, passa com teu sangue, Senhor, passa com teu sangue sobre ela, e levanta, Senhor, nos levanta nesta manhã, nos levanta, Senhor, poderosamente nesta manhã, nos levanta,
ajuda, Senhor, com unção, com graça, com poder, com ânimo, com visão, com sabedoria, com discernimento. Nos ajuda, Senhor, a ver o que não estamos vendo. Nos ajuda, Senhor, a entender o que não estamos entendendo. Nos ajude a compreender, meu Deus, os teus caminhos. Nos ajuda, Senhor. Passa com teu sangue sobre elas. Passa com teu sangue, Senhor. Passa com teu sangue agora, acalmando, alegrando, avivando, Senhor. Aviva as mulheres agora, Senhor. Passa com alegria, Senhor. Deposita alegria, abrace elas, esteja com elas, meu Deus. É o que eu te peço, e eu entrego este culto, esta reunião em tuas mãos. Nós estamos aqui, Senhor, nós queremos crescer, nós não queremos ficar neste lugar, nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos crescer no Senhor dia após dia. Nós queremos crescer em sabedoria, em discernimento, em visão, em profundidade, em intimidade com o Senhor. E eu peço, Senhor, nos ajuda para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Tem dias que é exatamente assim, você precisa se levantar, literalmente levantar da cama e se levantar no Espírito. Tem dias que você não sabe o porquê, você não entende, mas bate aquela tristeza, aquele peso, aquele desânimo, né, que é terrível, mas principalmente o medo. E o Senhor Jesus nos ensina, as Escrituras nos mostra. Lembra da palavra de semana passada? Está escrito? Está escrito, não tenha medo. Isaías 46:10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ou seja, Deus conhece o fim antes do início. Ele sabe de tudo. Deus tem informação que nós não temos. Tem situações na nossa vida, problemas que chegam, que nós não sabemos o porquê. Mas algo que o Espírito tem trabalhado muito na igreja, Ele está abalando, Ele está trabalhando as camadas mais profundas, né? Quem assistiu hoje o programa Mudança de Vida, a bispa trabalhou e pregou muito sobre isso. Deus está trabalhando as camadas profundas. Então tem situações que chegam na nossa vida para trabalhar, para moldar aquilo que precisa ser moldado, que de outra forma não iria sair e precisa sair. 2 Timóteo 1:7, na Amplificada Atualizada, diz: porque Deus não nos deu um espírito, nós não temos esse espírito, não faz parte de nós o espírito da timidez, da covardia ou do medo. Mas Ele nos deu um espírito. Então, não existe esse espírito do medo, da covardia. Existe o espírito de poder, de coragem, de amor e de bom senso e de disciplina pessoal, que resultam em uma mente calma e autocontrolada. O que causa esse medo, essa insegurança, é a indisciplina. Você tem aqui tem uma pergunta, será que você tem algum motivo para temer quando Deus diz que você não deve temer? Quando Ele diz, eu a sustentarei com a minha destra fiel, que está escrito, não está? Eu te sustentarei com a minha destra fiel. Significa que não importa o que você está enfrentando na vida. O Deus soberano do universo vai sustentá-la e levá-la com segurança através dele mesmo. Não importa o que aconteça, se você está no vale da sombra da morte, se está difícil, se você está passando por algo que você causou, o seu Deus estará sempre do seu lado, passando com você. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor,
e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, é o que eu acabei de fazer e te ensino. Quando o seu coração está cheio assim de temores, de preocupações, de ansiedade, né? Aquela preocupação que está roubando o seu sono, que muitas vezes faz com que você não queira acordar. Sabe os temores, as preocupações, contas, boletos para pagar, lidar com pessoas, lidar com situações, lidar, né, com aquilo que está nas suas mãos, na sua responsabilidade, e aquele temor bate. Olha o que a palavra diz: busque o Senhor. Precisamos buscar o Senhor, porque aqui diz: eu busquei e ele me respondeu, e me livrou de todos esses temores, dessas preocupações. Eu preciso me levantar e buscar, depositar no Senhor, colocar no Senhor toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Eu conversei com uma mulher recentemente, e ela estava indo muito bem, mas ela novamente foi testada na área financeira. E teve um determinado mês que a parte financeira deu uma apertada. Ela tinha um compromisso de pagar algo, uma prestação de um carro, e mais as despesas, e deu uma apertada. E o que ela fez? O que ela não deveria ter feito. Ela não dizimou, não ofertou, e ela, além de usar o dinheiro, né, do dízimo e da oferta, porque nós sabemos que não nos pertence esse valor, porque nós devolvemos a Deus o que é de Deus, as primícias, ela também fez empréstimos. Você pode imaginar, é o que a bispa vem pregando, foi em busca de uma necessidade. Então, o fato dela não ter dizimado e ofertado, gerou a necessidade ainda mais, porque não supriu. Então, o valor do dízimo da oferta não supriu as necessidades que ela, né, precisava. Ela precisou fazer mais empréstimo. Isso terminou bem? Não terminou bem. Por quê? E foi o que ela disse, né? Ela veio confessar em lágrimas: pastora, eu não passei no teste, eu nunca mais vou fazer isso. Eu fui atrás das necessidades, eu não deveria ter feito isso, porque agora a situação piorou. Mas é claro que vai piorar. Por quê? Porque ela não buscou o Senhor, ela não depositou nele, ela não recorreu a ele. Ela recorreu, né, o que na cabeça dela fazia sentido. Mas ela mexeu, na verdade, naquilo que traria a mudança e a solução para o problema que ela estava enfrentando. O medo muitas vezes é causado por você ter quebrado um princípio. Por você ter quebrado um princípio, por você não ter feito o que você deveria ter feito e não fez. Por isso que o medo, né, os temores, eles surgem. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele diz: busquei o Senhor, Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus temores. Recentemente, alguns meses eu passei por algo parecido, de que eu precisava, né, lidar com algo, e eu tive essa total segurança no meu coração. E eu sabia que se eu lidasse com aquilo, eu iria ter um problema, né? Se eu enfrentasse aquilo, eu teria um problema. Mas eu fiquei com essa palavra: eu vou fazer o que eu tiver que fazer, e Deus vai me livrar. Então, Senhor, não estou com vontade, mas eu deposito no Senhor. O Senhor pode dar livramento a quem o Senhor quiser. E foi uma bênção, foi uma glória. Eu vivi experiências incríveis com Deus. Eu vi o Deus que livra. E é isso que nós precisamos entender: depositar e confiar. Senhor, às vezes, muitas vezes, pode acontecer de você ter cometido um erro, de você ter esquecido de algo, de você ter realizado algo. E o que cabe a fazer? O que cabe você fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a colocar em ordem, me ajuda a fazer o que eu não fiz, me ajuda, Senhor, me sustenta. Isso é você ter sabedoria.
Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Todos nós temos que aprender a enfrentar o medo em nossa vida. Enfrentar a ansiedade, as preocupações. Vivemos em um tempo de muito medo, numa sociedade cheia de medo. As pessoas estão sendo vencidas pelo medo. Pessoas não estão mais, se casando por conta do medo. Pessoas não estão gerando mais filhos por conta do medo. Pessoas não estão indo mais trabalhar por conta do medo. O medo tomou conta dos corações. Muitos estão com medo de doenças. Já conheceu alguém que tem um histórico na família, que morreu por algo, e aí o medo toma conta de todos os familiares? Não, porque se ela morreu com isso, ai meu Deus, isso vai me atingir, porque faz parte da família. Já aconteceu de toda a família ter uma doença, e a pessoa, o meu pai teve, pastor, o meu pai teve, a minha mãe teve, e eu também tenho, ou eu também vou ter. Medo. Então, medo de doenças, medo de viver. Quantas pessoas que estão com medo de viver? O medo de perder o emprego, medo de perder os bens, o medo de perder a família, medo de perder o casamento, o medo das coisas mais estranhas, medo de sair de casa, o medo de dirigir, falar com as pessoas, enfrentar os problemas, o medo do futuro, medo de perder um filho, de acontecer algo com o filho, o medo dos filhos não conseguirem vencer, os mais terríveis medos que escravizam, atrasam, roubam e levam você ao fracasso. Porque esses medos, esses temores, nos levam a fracassar. Como uma pessoa consegue raciocinar com medo? É impossível, não é? Como uma pessoa consegue ter uma atitude com medo? É impossível. Porque o medo, ele trava, ele bloqueia. O medo é como um cadeado trancado. Bloqueia tudo. Uma pessoa com medo, ela não rompe, ela não enfrenta, ela não acredita. Ela padece, ela morre, ela enfraquece, ela é destruída. E Jesus disse, não preocupeis. Paulo também disse, não vos inquieteis. Pedro, olha o que Pedro disse, lancem sua ansiedade no Senhor. Lance as suas preocupações no Senhor. O salmista, entregue suas preocupações. Ou seja, lance. Como lançar uma bola. Tó, Senhor, está com você. Não quero essa ansiedade, não quero sentir esse medo, não quero sentir esses temores. Lanço no Senhor. Me ajuda. Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por vale de trevas e de morte, mesmo quando eu andar. Aí você fala assim, pastora, você não tem noção do que eu estou passando, a dor que eu estou sentindo, o problema, a dificuldade que eu estou passando. A Bíblia diz, mesmo que você andar pelo vale de trevas, pura trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? A quem eu vou temer? Como eu disse para uma pessoa essa semana, por que você está temendo ao homem? O homem é como é pó igual a você, não é? Quando Jesus decide chegar o nosso fim, o nosso tempo, e morrermos, na verdade o justo não morre, ele dorme, nós não vamos virar pó? E por que nós estamos com medo do pó? Estou com medo do homem, mas ele é pó igual a mim. Quando ele morrer, ele vai virar pó igual a mim. Por que o medo do homem? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte
Ele é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ele é o meu refúgio. E não é um refúgio, é um forte refúgio. De quem terei medo? Por que esse maldito medo? Salmo 112, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está firme, crendo na verdade. Nós somos uma estaca fincada na rocha e não na areia. Então eu não vou ter medo de nada. Lamentações, tu te aproximaste quando a ti clamei. Mais um versículo que eu preciso clamar. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Como chegamos neste assustador estado onde as pessoas se entregam ao medo? É a falta da fé na palavra de Deus. Sexta-feira, eu falei isso na intercessão com as mulheres. Sexta-feira, nós tivemos, enquanto a bispa estava aqui iniciando para o encerramento do jejum, nós vivemos vários desafios pela igreja. E muitas vezes, você está aqui dentro da nave, sentada, acompanhando o culto, mas vocês não têm noção da guerra que nós estamos enfrentando nos bastidores. E é como a bispa falou, enquanto ela está aqui, nós estamos por trás, dando suporte, suportando, não é? Suportando, ajudando, socorrendo. E nós vivemos, eu penso que isso é muito válido eu testemunhar para você também ver só um pouquinho, né, do que nós passamos, vivemos, e foi com a palavra. Então, na sexta-feira, enquanto a bispa estava aqui, né, quem não percebeu, mas nós tivemos algumas questões com o som, né, a própria bispa, né, ali disse, né, que estamos ajustando, estamos arrumando, regulando, para trazer, né, a bispa é uma mulher que ela é detalhista em tudo, então ela gosta de tudo perfeito, tudo alinhado, né, ela está nos ensinando que o som precisa ser um som agradável, não pode ser um som que irrita as pessoas, o louvor. Então ela sempre, né, ela é extraordinária em tudo. E aí nós tivemos algumas situações e eu estava no apoio ali na transmissão, na live, e aí nós não estávamos conseguindo dar jeito no som. E chegou um ponto que, sabe, eu não sei mexer no som, né? Tem pessoas que sabem, e chegou um momento que nós já não sabíamos qual o botão nós deveríamos apertar, sabe? Qual é o botão que aperta, o que faz? E nós estávamos na live e de repente o som da live ficou muito ruim, desagradável. E eu cheguei no meu limite, não tenho o que fazer. E aí eu até fiquei mais agachada no som da live, e o culto aqui, ó, e a bispa aqui. E eu só agachei assim, fiquei quase que sentada no chão da live, e de repente me veio, ora. E eu levantei um clamor, mas eu orei, eu repreendi, eu falei tudo que foi armado para atrapalhar o culto, distrair as pessoas, em nome do Senhor Jesus, força maligna, força diabólica, por onde você entrou, você sai agora. E foi. E eu me lembrei, é claro, do que eu preguei na quarta. Jesus combateu o diabo dizendo, está escrito. Então eu comecei a fazer declarações. Está escrito que nenhuma ferramenta preparada não prosperará. Saia em nome de Jesus. E vai, e aquela luta, e a lágrima assim, ó, pingava nos olhos, né? Pingava nos olhos não, perdão, pingava no chão, porque eu clamei chorando. E disse a Jesus, Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei qual botão aperta. Senhor, dá sabedoria para quem está na
para quem está mexendo na mesa. Senhor, dá visão, dá discernimento. Quando eu acabei a minha oração, acabei a oração, bum, o som voltou ao normal. E todo mundo ficou assim. Então acalma. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Aí vencemos, e aí alinhou. Isso, ninguém toca, todo mundo com a mão pro alto, ninguém toca nos botões. Deixa do jeito que tá, não mexe. Por isso que você tá vendo essa rouquidão, porque é 52 dias, olha, o muro já passou da metade. Ele tá chegando no final, porque olha, se na terceira semana nós estamos passando e vivendo tantas coisas, isso é um bom sinal, que estamos mexendo com o mundo espiritual, e ponto. E aí foi aquilo, né? Aquilo trouxe uma lição para todos. E depois eu fiquei sabendo que um endemoniado entrou, né? Um homem possesso, e disse ao segurança: vocês querem o culto com emoção ou sem emoção? E aí nós puxamos ali o bispo Diego: pastora, foi bem na hora que a senhora estava orando. O cara saiu, pegou e foi embora. Tudo é espiritual. E é algo que a bispa sempre ensina: combata de maneira espiritual. Aí tá tudo andando, aí de repente, as meninas da escolinha: tia, vem aqui na escolinha orar, porque as crianças estão passando mal. Já tem 3 passando mal de uma vez, do nada. Eu falei: mas não é possível, Jesus. Pega o Bispo Pedroso, vamos para a escolinha, Bispo Pedroso, e clama, expulsa e ora. Bispo Pedroso, você estava aqui no culto, né? Você estava aqui. E aí o Bispo Pedroso pegou azeite, jogou azeite na igreja toda, nos 4 cantos, e joga azeite, e clama, e aquela coisa. Aí quando acaba o trabalho, né? Aí você olha, tá todo mundo... Olha... Estávamos aqui com a espada aqui fora, enquanto vocês estavam lá reconstruindo a vida de vocês, nós estamos aqui com a espada, lutando por vocês. E é exatamente como a palavra de Neemias, não é? Enquanto eles estavam reconstruindo, tinha os que estavam lutando com a espada nas mãos. É exatamente igual. Ou seja, nós estamos reconstruindo. A reconstrução, ela está acontecendo. E isso é o que nos motiva. E eu testemunho isso para você, para te mostrar que assim como você tem guerras, nós também temos. E foi o que eu mostrei para todo mundo. Nós estávamos indo na força do braço. Agora nós vamos pela fé. Então Jesus vai na frente, vai ajudando, vai mudando. E é exatamente assim. Tu te aproximaste quando a te clamei e disseste: não tenha medo, não vou temer. Aí acabou o trabalho, acabou tudo, todo mundo foi embora. Olha só o nível de responsabilidade da bispa. A bispa voltou para o altar, não tinha ninguém, era só o pessoal do som. Tarde da noite, ficou quase até 1h pouco da manhã, passando o som, pregou mais uma vez, nos ajudou, nos mostrou, nos ensinou. Depois dela ter vindo de um jejum, de muitas palavras, era 1h30, ela estava aqui no altar, porque é importante para ela. E aí ela veio, ensinou, mostrou, com amor, com dedicação, com entrega. Ou seja, como ela prega: eu entrego tudo, eu não deixo reservas. E é o que eu quero que você entenda. Talvez você está passando por situações que só está faltando você orar e entregar. Senhor, está nas tuas mãos. É oração. Eu vou clamar, eu vou orar, Ele vai me responder, Ele vai me livrar de todos os meus temores. Agora que já se ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, por que todo este medo, este pânico? Pela violação de um princípio da Escritura. Temer reverencialmente a Deus. Olha só esse ponto da palavra: quando decidimos viver
do jeito que queremos viver, da nossa maneira, do nosso modo, né? Eu quero fazer isso, eu vou fazer, eu quero viver desse jeito. Ignorando os princípios da palavra de Deus, como eu contei o testemunho dessa mulher, a consequência é nos tornarmos um povo cheio de medo. Por quê? Eu sei de um princípio, eu sei de uma verdade. Quando eu quebro, eu vou viver com medo, porque eu sei que não vai terminar bem. A desobediência gera insegurança. Os noticiários podem facilmente provocar o medo e o desespero em muitos. Nas primeiras conversas registradas na Bíblia entre Deus e Adão, este disse estar com medo, não foi? E foi exatamente após desobedecer a Deus. Quando o medo surge na humanidade, quando o abençoado do Adão, né, abriu a boca dele e disse: eu estou com medo. Ele lá sabia o que era medo. Ele era o primeiro homem da humanidade. Ele era o primeiro homem da criação. Ele era o primeiro de tudo. Ele lá sabia o que era medo. Mas ele abriu a boca, né? E disse: estou com medo. Ou seja, aí o medo passou a fazer parte da vida das pessoas. Porque antes não havia medo. Eu não lhes dei o espírito de medo, mas de poder, de coragem. Mas aí o Adão abriu a boca. Pois bem, aquele que anda com Deus precisa ter um comportamento bem diferente. Não reagir como todo mundo reage. Ao que tem, sabe, como todo mundo está reagindo, fazendo. Não. Se você não tem Isaías 41 gravado em sua Bíblia, você está perdendo uma das maiores promessas contidas na palavra de Deus. Deus está interessado em nós. Ele se importa conosco. Ele está envolvido em nossa maneira de viver e quer estar envolvido em tudo relacionado à nossa vida. Deus quer participar de tudo. Não é de algumas coisas. Deus quer participar de tudo em nossa vida. Pastora, mas Deus não sabe o que eu quero? É claro que Ele sabe o que você quer. Mas você precisa falar com Ele. Apresentar a Ele. Né? Remover a pedra. Medo é uma sensação desagradável, não é? Quem já teve medo aqui? O pé vale também? O medo é uma sensação desagradável, horrível. O medo nos coloca para baixo, não é? O medo nos oprime. É um sentimento de ameaça. O medo nos traz uma ameaça. A ameaça de que vamos perder. Um desconforto e uma insegurança. E principalmente a falta de paz. Ele nos traz uma angústia. Quem já passou por um medo que o coração até, né? E a garganta, o vômito até, sabe, uma angústia, um sentimento de pavor. Quem nunca passou por isso? Um sentimento de pavor que às vezes não tem como, não é possível se explicar. Quem nunca passou por isso? Um pavor, um pânico. E tem muitas pessoas que elas entram num nível tão profundo do pânico, né, do pavor, que elas começam até a passar mal, né? Cai a pressão, a pessoa pode vomitar, a pessoa pode, o corpo, né, ele desenvolve ali, foi tanta pressão, tanto pânico, que realmente o corpo dela entra em pane, né, ele para. Você já viu casos da pessoa que ela entrou em pânico, ela ficou tão apavorada que ela paralisou? Você fala com a pessoa está assim, ó. Ela parou. É isso que o medo causa, esse desconforto. Porque o medo é o medo de você perder. Na verdade, é a perda, né?
Medo de algo ruim acontecer. Quem já teve a sensação, ai, parece que algo ruim vai acontecer? Quem nunca passou por isso? Pressentimentos apavorantes. Esses pensamentos de medo nos traz desânimo e aflição. É onde muitas pessoas, elas sabotam com tudo, sabe? Sabe o negócio? Eu não quero saber de nada disso, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou sumir. Qual mulher que nunca usou essa expressão? Eu vou sumir. Né? Minha mãe era a campeã, rainha. Eu vou sumir. Nunca mais vocês vão ouvir falar de mim. Sumiu nada, está lá até hoje. Provérbios 15:15. Todos os dias dos desanimados, e dos aflitos são maus. São maus, por pensamentos ansiosos e pressentimento. Mas aquele que tem o coração contente, feliz, tem um banquete contínuo, independentemente das suas circunstâncias. Quando o medo aparecer, você já precisa reagir imediatamente. Anote isso aí. O medo apareceu, reaja. Eu sei o que está acontecendo e eu não vou me entregar. O Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de coragem, de domínio. Eu não tenho medo, o espírito do medo não existe. Eu sou forte, eu sou corajosa. Combata imediatamente. Não dê tempo para o negócio acontecer. Acabei de testemunhar para você na sexta-feira. Acabou, é o fim, me desesperei. E veio aquela voz, clama minha filha, levanta, clama. É clamar, vamos clamar, gente, vamos clamar, isso aqui é capeta, vamos clamar, isso aqui é demônio. E clama, e de repente aquilo cessou. Devemos temer somente a Deus. Somente a Deus. E isso não significa ter medo dele. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverência pelo Deus Todo-Poderoso. Temer a Deus é obediência. Eu vou obedecer, porque Deus quer o meu bem, não quer o meu mal. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, do que eu tenho que ter medo? Eu não vou ter medo de nada. E o medo não é de Deus. Uma das causas do medo é porque aprendemos a tê-lo muito cedo na vida. Nas canções de ninar, lembra da Cuca? Nana, neném, neném, vai naná. Por quê? Porque senão a Cuca vem pegar, não é? O medo não é uma coisa tão assim, é doido o negócio, não é? Porque assim, os pais vão passando de geração em geração e nunca prestaram atenção. Nós queremos filhos corajosos, ousados, mas nós já estragamos na largada. Que a Cuca vem pegar. Quem nunca, né? Eu não faço isso com os meus filhos, então eles nem sabem dessa expressão. Mas lembra do homem do saco? Quem nunca foi ameaçada pelo homem do saco? Não fica na rua, porque o homem do saco vai passar e vai te pegar. Olha só, e além de profetizar, né? Que íamos ser sequestradas. Então, além da ameaça, tem o sequestro. Está profetizando. Então, tem o homem do saco. Nossa, quando teve aquela novela lá, do Cadeirudo, eu morria de medo de andar na rua à noite. Por quê? Porque mamãe, para colocar, né, para que a criança venha respeitar, olha o cadeirudo. Você ri, né? Mas as novinhas não sabem nem o que é isso. Ou seja, as canções de ninar, os nossos pais colocaram medos profundos em nós. Alguns para nos proteger, mas outros para nos causar medo, literalmente para nos causar medo. E eles conseguiram.
Além desses medos, né, que não foi um erro inocente, sem entendimento, né, de canções, de palavras, mas aqueles medos profundos, né, experiências ruins que os nossos pais tiveram e passaram e transferiram para nós, né? Como eu já disse, minha mãe, você nunca vai dirigir, porque é perigoso, você vai bater o carro, você vai morrer, e é isso e aquilo. Eu acreditei. E o medo, né, da mamãe que passou para a filha, você não pode casar, porque homem não presta. Nunca, você não pode casar. Não pode casar, não casa, não entra nisso, fique sozinha, siga a sua vida, não é? Os medos e os medos. Na cabeça delas, era para nos proteger. Mas era um engano sincero, não é? Era um engano. Ah, não, acredito nisso e é isso. Não. Quantas coisas que hoje você vive por uma deformação? Misericórdia, todo dia eu descubro uma deformidade, eu falo, Senhor, qual é a bucha que passa, qual é a coisa que faz para tirar essas deformidades? Que é o que nós temos orado, Senhor, restaura de como eu era na eternidade, antes das deformidades. Porque a imaginação, ela é terrível, imaginamos coisas e tememos. O medo é muito criativo. Essa semana mesmo, eu dormindo muito cansada, o meu guarda-roupa estava meio que entreaberto, né? E aí, dormindo, no meio da madrugada, acordei e, nossa, mas formou uma imagem que o sangue de Jesus tem poder. Quem és tu? Sai. E era só meu guarda-roupa e as roupas que estavam num formato estranho. Porque o medo é criativo, não é? Na noite, dormindo, você vê coisa que não existe. Medo e dúvida são a mesma coisa. Pedro teve medo e Jesus falou que ele duvidou. O medo acabou. Ele destruiu com um grande milagre. Jesus falou diversas vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Marcos, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Mateus 14, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus 10, 28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tenha medo de perder sua salvação, e não de gente e nem de problemas, muito menos do diabo e do futuro. Infelizmente, criamos a nossa própria visão, em vez de buscar a visão de Deus. Muitos têm vivido paralisados pelo medo. E medo de coisas que não estão acontecendo e nem vão acontecer. Não tenha medo. Não tenha medo da vida. Eu já conheci pessoas que tinham medo da morte. Antes de conhecer Jesus, eu tinha muito medo da morte. E até um tempo atrás eu ficava pensando, a Bíblia diz que o justo dorme. Como que deve ser a morte? Lembra? E a bispa veio e, nossa, aquilo foi de Deus. É como dormir. Todo dia, quando você dorme, você morre. Gente, então vai ser maravilhoso. Porque quando o sono bate, não é? Quando o cansaço bate, aquele soninho bate. Nossa, é uma coisa, é delicioso. E é assim. Quantas pessoas já conheci que tinha medo de morrer? Os medos têm enormes consequências na nossa vida. O medo traz doença. Não traz? O medo gera queda de cabelo. O medo gera perdas de proteínas e nutrientes. Não faz isso?
O medo desregula com o corpo todo. Desregula com tudo. O medo faz com que ficamos estressadas, desequilibradas, e automaticamente nós vamos ferir as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Não diga que você é incapaz, não tema. O medo causa indecisão. Isso significa que você vai se sentir paralisado na tomada de decisões. Eu tinha muito medo de estar no altar. Eu tinha muito medo do microfone. Eu tinha medo, olha, eu não sei dizer, eu não sei na verdade dizer o que eu não tinha medo. Eu tinha medo de muitas coisas. Eu tinha medo de ser mãe. Quando eu era menina, minha mãe levava para fazer exames de criança, sabe aqueles exames ginecológicos de criança? Eu fazia um escândalo, mas eu fazia um escândalo. E para tomar injeção? Mas eu fazia um escândalo. E quando passava na minha cabeça a gestação, quando eu entendi como era gerar um bebê, principalmente como nascia um bebê, eu dizia, eu nunca vou ter filho. Mas não vai. E a minha mãe falava, quando você for mãe, tiver no dia do parto, eu não vou nem passar na porta do hospital, porque você vai fazer um escândalo. Olha só, eu profetizava ainda. E eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida do João, sangue de Jesus, eu comecei a trabalhar a minha mente. E eu falava, Jesus, esse bebê vai ter que sair, mas por onde ele vai sair, Senhor? Eu não sabia o que era ruim, né? Se era, né, de maneira natural ou de maneira, né, física. Porque me falavam, né, que a agulha é desse tamanho aqui. E eu fiquei desesperada. Né? O meu médico acompanhou o parto nos últimos dias ali do exame, né, que eu ia tentar o normal. Deus me livrou de uma. Que aí no último exame de toque lá, né, eu não dei conta. O médico falou assim, acabou. Você não dá conta, nem tem passagem para isso. Eu falei, ai, amém. Mas aí veio o desafio, né? E no dia do parto, né? Aquele barrigão, a grávida já está no limite, né? Quando eu olho aquela agulha vindo nas minhas costas, aí não tem o que fazer, né? Tem que sair o bebê. Então você ali aprende a ter maturidade. Aí quando passa, você fala assim, nossa, quero ter mais um, né? Foi embora o medo. E queria mesmo, sabe? Eu queria ter um terceiro bebê, mas eu operei, então não posso. O procrastinador não age por causa do medo de errar, frustrar-se, e muitos acabam perdendo o seu destino. O medo é escravizador e causa um sentimento de incerteza, de insegurança, de insatisfação. Você sabia que tem muitas mulheres que elas são totalmente são amarguradas, elas são frustradas por conta do medo. Ela não rompeu e ficou frustrada. O medo vai bloquear o seu crescimento espiritual e, consequentemente, as outras áreas da sua vida. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros. E você viva entre escorpiões. Já pensou? Então imagina a cena, você num espinheiro, sabe? Cercadas de espinheiros. E para piorar, escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Mesmo cercada pelo mal, não tenha medo. Somos chamados a confiar em Deus, na sua palavra, e fazer o que Ele disse que podemos fazer. Ele diz que nós somos fortes e corajosas. Muitos perderam a confiança e estão vivendo com medo. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles.
Depois, Gênesis, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus está sempre nos encorajando a continuar. Ou seja, eu não vou temer nada. Pode bater, mas eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Eu vou buscar, eu vou lançar tudo isso no Senhor. Senhor, eu lanço no Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me livrar, eu sei que o Senhor vai me dar essa vitória. E talvez você está sentindo a pressão, talvez você está passando por muitas pressões. Você consegue, porque Deus não dá nada além do que você pode suportar, não é verdade? Se você está passando por algo, é porque você pode, você é capaz e você consegue. Em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, com seu propósito em mãos. Que essa palavra entre com muita profundidade e que você creia no que está escrito. O medo, ele não existe. Ele não existia. O Senhor diz que não nos deu esse espírito. Então, o medo é um espírito que não provém do Senhor. O que provém do Senhor é a coragem. É a coragem. E só tem uma maneira de você vencer o medo. É você fazer aquilo que te dá medo. Vai de encontro com aquilo que te dá medo. E você vai ver. Você vai se libertar. A maneira que eu encontrei para vencer o medo do microfone do altar foi subindo e falando no microfone. E a primeira vez que a bispa pediu para eu orar na frente dela, quase morri. Caiu a minha pressão. Eu falei, Jesus, orar para a senhora, mas a senhora é a bispa, né? Eu era bem menina, mas a senhora é a bispa. Como é que eu vou orar para a bispa, né? Que ela tem há muitos anos, né? A oração. Quem não quer uma oração da bispa? Imagina a bispa pedindo para você orar ali para ela. Então, só teve um jeito. Você vai romper agora, minha filha. Abra a boca e clame. Então, é aquele clamor, né? Misericórdia, Jesus. Senhor, coloca palavras na minha boca, porque falta vocabulário, falta tudo, Jesus. E aquela oração sincera, aquela oração que flui, aquela oração que mexe com tudo. Então, que você fale com o Senhor agora. O que você colocou no seu propósito, que você pediu, Senhor, eu quero essa restauração, eu quero essa mudança. Olha para isso, talvez o que você colocou aí é algo tão simples, é só você ir lá e enfrentar. Você tem desejo de trabalhar em algo, fazer algo, mexer com algo, investir em algo, empreender algo. Isso só está nas suas mãos, e você não foi porque você está com medo. Medo de não dar certo, medo disso, medo daquilo. Coloque isso na sua cabeça. O não você já tem. Você não precisa ficar anunciando aos 4 cantos, né? Que uma pessoa queria falar com a outra, queria pedir algo. Eu falei, filho, o não você já tem. Vai lá e peça. Não tem porque não pede. Quando pede, pede errado. Vai lá, o não você já tem. Vai em busca do sim. Então, quantas mulheres têm tanto potencial, tem tanta, sabe, tem tanta unção, tem tantos dons, e não foi ainda, não rompeu. Por quê? Medo. Medo do que vão dizer, medo dos olhares, medo de não dar certo, medo disso, medo daquilo. Não. Pare com isso agora, em nome do Senhor Jesus. A totalidade da promessa, o Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não faz.
promessas, como esta canção. Você tem tantas promessas, tantas promessas. Não tenha medo, enfrenta o que você precisa enfrentar. Enfrenta, sabe, coisas mínimas. Talvez você tenha medo de coisas, sabe, coisas tão pequenas. Vai rompendo, vai rompendo. Talvez você tenha medo você tem um sonho de dirigir, tirar a sua habilitação. Você tem condições financeiras, você tem tudo. Mas por medo você não vai, você não faz. Rompa. Vai rompendo com aquilo que te dá medo, insegurança. Porque isso está te travando, está te roubando. O medo está te bloqueando. Desbloqueia isso agora em nome do Senhor Jesus. Como essa canção, Ele já tem um projeto para você, já está pronto, você já tem a promessa. Não tenha medo, não duvide do caráter de Deus. Se Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo do que o homem pode te fazer, porque Ele é pó igual a você. Mas tenha medo daquele que pode tirar a sua vida, matar o seu corpo, matar a sua carne e a sua alma. Vamos, você tem uma vida incrível pela frente. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem muitas promessas, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Tem muitos sonhos para serem realizados. Você pode. Você pode. Com seu propósito, fale com Deus. Clame a Deus. Clame com força. O que você precisa? O que você necessita? O que você está buscando? Qual é a restauração que você precisa? Senhor, nós estamos aqui. Nós levantamos os nossos sonhos ao Senhor, os nossos projetos ao Senhor. Jesus, muda, Senhor, transforma, realiza os nossos sonhos, os nossos projetos. Senhor, passa com teu sangue sobre nós. Senhor, restaura a nossa vida, restaura, Senhor, nos restaura de como éramos na eternidade. Restaura, Senhor, como éramos, Senhor, corajosos, puros, verdadeiros, honestos. Restaura, Senhor. Restaura o caráter, restaura, meu Deus, restaura o que está em ruínas, restaura a vida espiritual, restaura o profissional, restaura os sonhos, restaura os projetos, restaura a vida dessas mulheres, restaura, Senhor, muda, transforma para a honra e a glória do teu santo nome. Eu peço, Senhor, eu consagro, eu concordo com a sua vitória, e assim está escrito na palavra de Deus: tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E eu ligo a sua vitória, eu ligo os seus sonhos aqui na terra e ligo nos céus em nome do Senhor Jesus, e profetizo: você é abençoada, você é vencedora, você já está vivendo tudo o que você está buscando nesses 52 dias. Foi nos 52 dias, foi nos 52 dias que o seu casamento foi restaurado, foi nos 52 dias que você foi curada, foi nos 52 dias que você gerou filhos para a glória de Deus, foi nos 52 dias que o seu ventre foi curado, foi nos 52 dias que a sua família foi restaurada, foi nos 52 dias que a sua vida financeira foi restaurada, foi nos 52 dias. Eu abençoo os seus sonhos, os seus projetos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço por este dia, por esta palavra, por este culto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.